Estamos de volta aqui no nosso blog, trazendo informações do esporte para você que nos acompanha no chicopiraju.blogsport.com.br e vamos trazendo os destaques deste final de semana. Tivemos muitas medalhas para o Brasil no vôlei de praia masculino, com a dupla campeã olímpica no vôlei feminino de praia. Também as meninas do Brasil ficaram com a medalha de ouro, enquanto que no Mundial de Ginástica o Brasil também foi muito bem, obrigado, com 5 medalhas. Além do já conhecido Arthur Zanetti nas argolas, tivemos a revelação Thaís Fidelis, que conseguiu ouro na trave e no solo, tem apenas 15 anos de idade. Bons resultados para o Brasil. Nos treinos classificatórios para a Fórmula Indy, Fernando Alonso mostrou que sabe andar muito bem. Ficou com a 4ª colocação, ele que atualmente corre na Fórmula 1. Scott Dixon fez o melhor tempo e vai largar na pole da corrida que está marcada para acontecer a semana que vem. Vamos também aqui aproveitar e falar de futebol, antes de trazer os destaques do brasileiro da Série A, B, C e D. Falar que o campeonato argentino tem o Boca Juniors ainda na liderança, 6 pontos à frente do São Lourenço, segundo colocado. Falar em São Lourenço é aterrorizar a torcida do Flamengo, né? Tivemos como destaque neste final de semana, aliás, o São Lourenço perdendo para o Aldovise pelo placar de 1-0. Terminou o campeonato espanhol, mesmo com a virada fantástica do Barcelona, perdia 2-0 para o Eibar. Messi deu show, né? Como joga o Messi? Aliás, Messi, Suárez e Neymar jogam muito, mas não deu. Barcelona venceu de virada 4-2 o Eibar. O Real Madrid, Cristiano Ronaldo também gosta de dar o seu show particular, e o Real Madrid, que precisava só do empate, venceu o Málaga fora de casa por 2-0. Real Madrid, campeão espanhol, ainda vai disputar o título da Liga dos Campeões da UEFA. Tivemos no Campeonato Espanhol Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha se classificando para a Liga dos Campeões. O Villarreal e o Real Sociedad vão disputar a Liga Europa. Sporting Gijón, Osasuna e Granada vão disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Também terminou neste final de semana vários outros campeonatos. O campeonato inglês, que já conhecia o Chelsea como campeão. Aliás, o Chelsea terminou 7 pontos à frente do segundo colocado, Tottenham. Manchester City, Liverpool completam os que disputam aí a Liga dos Campeões. O Arsenal vai disputar a pré-Liga dos Campeões. Manchester United e Everton vão disputar a Liga Europa. Hull City, Middlesbrough e Sunderland foram rebaixados. O Gabriel Jesus, o Fernandinho marcaram na vitória de 5-0 do Manchester City. O Tottenham, vice-campeão, terminou goleando o Hull City pelo placar de 7-1. E o Chelsea, campeão, também teve gol brasileiro, né? O William fez o dele e o Chelsea venceu de virada o rebaixado Sunderland por 5-1. Tivemos ainda o Felipe Coutinho também marcando na vitória 3-0 do Liverpool. Alguns dos destaques do campeonato inglês, que terminou com o Arsenal, depois de 20 anos, não conseguindo uma classificação nem para a pré-liga dos campeões. O Arsenal que venceu o Everton na última rodada por 3-1 e teve a entrevista coletiva. Que entrevista do José Mourinho, né? 2-0 o Manchester United venceu o Crystal Palace. Também tivemos final do campeonato italiano e pela 6ª vez a Juventus de Turim venceu o campeonato italiano. Vitória 3-0 sobre o Crotone, com o brasileiro Daniel Alves jogando bonito. Roma, Napoli, Lazio e Atalanta completam os que vão à Liga dos Campeões. Crotone, Palermo e Pescara rebaixados. Isto no campeonato italiano, que teve como último jogo a Inter de Milão vencendo a Lazio pelo placar de 3-1. Campeonato português, o Benfica já havia sido campeão, 6 pontos à frente do Porto, segundo colocado. Porto que terminou com derrota para o Moreirense pelo placar de 3-1. Tivemos o Celtic também levantando a taça, o Bayern de Munique na despedida do Philipp Lahm e do Xabi Alonso fazendo a festa na Alemanha, que já estava também aí sacramentado. O Monaco terminando com vitória e a sua caminhada bonita também no campeonato francês. Os principais campeonatos europeus terminaram. Falta agora a final da Liga Europa. Teremos também a final aí ainda da Liga dos Campeões lá no dia 3 de junho, mas enfim, realmente a bola vem rolando e rolando bonito, e agora terminando os principais campeonatos europeus. Aqui em solo brasileiro,
além do Campeonato Paulista da segunda divisão, a Cisense segue bonito aí o Vossen de Assis segue bonito no Campeonato Paulista da segunda divisão. Já o Itararé, meu amigo, perdeu mais uma em casa. O L-Sport também não veio bem das pernas. Temos Campeonato Brasileiro da Série D, que começou neste final de semana. É o campeonato mais democrático, né? Tem time de todos os estados e tivemos a Portuguesa de Desportos, que até alguns anos atrás aí estava na Série A, agora está na 4ª divisão do futebol nacional. Enfrentou a Desportiva, venceu por 1-0, jogadores medalhões, alguns conhecidos, Marcelinho Paraíba, por exemplo, está no elenco aí da Lusa. Foi o primeiro jogo pelo grupo da Lusa. Também tivemos Bangu 3, Vila Nova 1. Bangu, Portuguesa, Desportiva e Vila Nova formam este grupo. São 17 grupos, sendo que os 17 campeões de cada grupo, mais os 15 melhores segundos colocados, e avançarão à próxima fase, sendo que o Audax, o Ituano e outros times paulistas disputam. São 6 times paulistas que disputam a competição, o Campeonato Brasileiro da Série D. Também estamos tendo emoções no Campeonato Brasileiro da Série C, a 3ª divisão, que a rodada já começou na sexta-feira. Fortaleza 1, Botafogo 0. Muitos jogos também pelo Campeonato Brasileiro da Série C, e o Bragantino perdendo para o Macaé fora de casa pelo placar de 1-0. São Bento ganhou do Tombense 2-1. No duelo paulista, Botafogo 2, Mogi Mirim 1, com 2 gols do Edson. Foram os jogos aí do final de semana do Campeonato Brasileiro da 3ª divisão. No Campeonato Brasileiro da Série B, a 2ª divisão do futebol nacional, a bola também rolou e os torcedores colorados não gostaram nada, porque caíram para a 4ª colocação. Começaram bem, venceram Londrina 3-0, mas empataram em casa com o ABC na estreia do William Potker, que balançou as redes, mas de nada adiantou, porque o Adriano Pardal fez a torcida do ABC Potiguar cantar mais alto. O jogo terminou empatado em 1-1. Brasil e Londrina também ficaram no empate em 1-1, Ceará e Boa Esporte 0-0, Paraná e Paysandu 0-0, mesmo placar de Vila Nova e Juventude, América e Goiás empataram em 1-1, Luverdense e CRB empataram em 1-1, Oeste 1, Criciúma 0, Santa Cruz 2, Guarani 1, Figueirense 3, Náutico 0, a maior goleada, Inter 1, ABC 1, quantos empates na Série B, que tem o Figueirense e o Santa Cruz, os únicos com 100% de aproveitamento, o Paraná em terceiro, o Internacional de Porto Alegre em quarto, Goiás, Londrina, Náutico e Criciúma estão na zona do rebaixamento. Para fechar o Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro da Série A, antes de falar da Série A, eu lembro aqui, também aproveito, mando um abraço para você que nos acompanha, né? Lembro que nesta segunda teremos São Paulo e Avaí jogando pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogo importante para as duas equipes, né? As duas equipes que não começaram tão bem a competição. O São Paulo perdeu na estreia e precisa mais do que nunca da vitória, jogando em seus domínios, jogando em casa. A arbitragem do Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte, auxiliado pelo Flávio Gomes Barroca e o Vinícius Melo de Lima, joga contra o Avaí, que vem de um empate, só que o Avaí estreou empatando em casa. O jogo é importante para as duas equipes. O Santos bateu o Coritiba por 1-0, gol do David Braz. Escalei ele no Cartola, me dei bem, e o Vanderlei, quem escalou ele, se deu melhor ainda, porque o goleirão do Peixe pegou até pênalti na cobrança do Alexandro. Chapecoense bateu o Palmeiras por 1-0, Palmeiras leva um azar danado contra a Chapecoense jogando na Arena Condá. O Flamengo conseguiu bater o Atlético Goianiense 3-0 e começa a passar uma borracha na eliminação da Taça Libertadores. O Vasco bateu o Bahia por 2-1, jogo polêmico, jogador do Vasco teria que ser expulso. No Brasil, como se fala de arbitragem no nosso país, né? Parece que a arbitragem dá mais destaque do que qualquer jogador, erro individual, erro tático, erro técnico. Ninguém se preocupa tanto com isso no nosso país como se preocupa com a arbitragem. Vasco 2, Bahia 1. O Corinthians bateu o Vitória por 1-0, vitória importante, já que o Corinthians jogou lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O gol foi do Jô, ele é o artilheiro do Corinthians no campeonato, aliás, os 2 gols do Timão até aqui marcados pelo Jô. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Fluminense por 2-1,
como tá jogando o Henrique Ceifador, o Henrique Dourado. Foi dele o primeiro gol e a assistência para o segundo do Richarlison. Gabriel descontou de cabeça. O Grêmio conseguiu um resultado importante, bateu um time misto do Atlético Paranaense. Vitória do Grêmio por 2-0, o Luan e o Barrios, que no Palmeiras não fazia gol, mas no Grêmio reencontrou o caminho das redes. Botafogo 2, Ponte Preta 0, um golaço do Bruno Silva o primeiro, e o Rodrigo Lindoso deixou a coisa mais linda ainda para o Botafogo no final. Sport e Cruzeiro terminou empatado em 1-1. Arbitragem também bastante polêmica nesta partida. Alisson marcou para o Cruzeiro, Diego Souza de pênalti marcou para o Sport. Grêmio, Fluminense, Flamengo e Chapecoense são os 4 primeiros. O Corinthians aparece na 6ª colocação, Palmeiras em 8ª, Ponte Preta aparece no 10º lugar com o Santos em 11º. Na zona do rebaixamento hoje, o Sport Recife, o São Paulo, que joga só nesta segunda, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. 2 jogos e 2 derrotas até aqui são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série A. Final de semana também tivemos algo muito triste, né? A morte de um boxeador, o Tornado Sanchez, do México. Ele de 25 anos de idade, detinha um título cinturão mundial, acabou falecendo em um acidente de carro junto com o seu irmão, também bastante jovem. Realmente uma perda para o esporte mundial. E vale aqui o destaque também para a derrota do Djokovic no tênis no Masters 1000 de Roma, o alemão Zverev, mostrando que a Alemanha é forte não só economicamente, mas agora também no esporte, como vem fazendo bonito, né? A equipe aí realmente, todos os esportes a Alemanha vem se destacando. Nos playoffs aqui da NBB, do Novo Basquete Brasil, já fechando este nosso boletim, aqui você fica sabendo de todos os esportes. Nós tivemos neste final de semana Pinheiros e Bauru jogando, né? Tivemos aí no sábado o jogo decisivo entre Pinheiros e Bauru, e o Bauru venceu por 76-72, e o Golden State Warriors, pertinho da classificação à final da NBA, bateu mais uma diante do San Antonio Spurs. Provavelmente vai pegar o Cleveland Cavaliers, que está enfrentando o Boston Celtics na final da outra conferência, né? Nesta segunda-feira tem San Antonio Spurs e Golden State. Se o Golden State vencer, já estará classificado para a final da NBA e será campeão da sua conferência, tá bom? Então são aí os destaques que nós tínhamos para, claro, todos os nossos seguidores do nosso blog, chicopiraju.blogspot.com.br. Semana começando, só resta desejar uma ótima semana para você. Lembrando que nesta segunda-feira as emoções do Campeonato Brasileiro da Série A com São Paulo e Avaí, e que você continue acompanhando a gente por aqui. Um abraço para o pessoal de Taquarituba, terminou por lá os Jogos Abertos da Juventude. A gente vai logo postar aí os textos e as fotos também, assim que o Carlos Alberto Castilho mandar para a gente. Estamos tendo emoções do Campeonato da Arena na Estância Turística de Piraju e aguardando a volta do Campeonato da Segunda Divisão do Futebol Paranaense. Aliás, Segunda Divisão do Futebol Paranaense, assim como lá em Minas, que teve WO, muita bagunça jurídica nesses campeonatos, pior do que campeonato amador, mesmo se tratando de equipes profissionais. O Operário de Ponta Grossa, por exemplo, que joga o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, já começou sua caminhada no Campeonato Brasileiro da Quarta Divisão, sem saber em que pé fica, em que situação fica o Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Está no grupo onde está tudo parado por causa de uma ação jurídica envolvendo a equipe do Maringá, envolvendo outras equipes que disputaram o campeonato. Lá em Minas Gerais teve time que entrou com 9 jogadores em campo, perdeu 3 jogadores com menos de 20 minutos, perdeu por 4-0, muita bagunça nesses outros campeonatos, reflexo da bagunça que vive o nosso futebol. Não é à toa que perdemos de 7-1. Uma ótima semana, muito obrigado para você que acompanhou e curtiu este vídeo, e a gente volta sempre com mais informações, seja do esporte profissional, seja do esporte local. O importante é ter a sua companhia prestigiando e dando a sua audiência.